Ô, chega aí! Hoje o nosso papo é sobre videogame e educação. Como vocês sabem, eu sou professor de História e acabei de me formar em Filosofia e dou aula tanto na escola particular quanto na escola pública. E nesses 4 anos que eu estou lecionando, o que eu percebi é que História é uma matéria muito chata. Para quem não gosta, principalmente quando o tema não é conhecido ou quando você precisa entender 3 ou 4 conceitos anteriores para poder avançar. Sim, eu consigo entender a dor de quem é aluno. Fora que em 40 ou 50 minutos não dá para consolidar nada de pensamento. Pois agora é aula de História, a próxima é de Química, a próxima é de Biologia, a próxima é de Geografia. Ou seja, o raciocínio sempre é quebrado. Mas antes da gente continuar, se você quiser ajudar o canal a crescer, está na hora de você comentar, curtir e compartilhar. Dessa forma você me ajuda a realizar um sonho de misturar o conteúdo de história e entretenimento. E se você quiser ajudar o canal mais ainda, eu peço para que você entre no link do Apoia-se e doe o quanto puder para ajudar o canal, certo? Comenta aí, compartilha, curte, já fez isso? Então bora pro vídeo que hoje a reflexão é braba, mas depois da vinheta. Nesse meio tempo eu tenho refletido como é ter que adaptar um conteúdo maçante para algo mais palpável. Pessoal, não me estranhe, eu não vou ficar aqui cuspindo virtude falando o seguinte: o professor, ele deve dar aulas dignas de show a toda hora e todo momento. Essa é a ideia mais estúpida e imbecil que eu ouço por aí, tá? Esquece isso daí. Galera, tanto para os professores quanto para os alunos, existem conteúdos que despertam mais curiosidade do que outros. Isso é normal, tanto no profissional quanto na vida, tanto faz. Isso só vai existir lá na novela do Carrossel com a professora Helena ou em qualquer outro filme de Hollywood, onde o professor determinado chega e ele transforma os alunos da água para o vinho. Ai, nossa, em questão de meses, os alunos eles não têm mais ignorância e tudo mais. E agora eles são politizados, e eles leem Nietzsche, e eles já traduziram da douta ignorância 3 vezes para o latim, alemão e também para o português. Faça-me o favor, né? E nessa reflexão, eu cheguei à conclusão que é muito difícil você adaptar jogos no meio do conteúdo de história. Jogos são uma forma legítima de ensinar. Eles fazem parte da educação em tempo integral e são utilizados desde a antiguidade por gregos e romanos. Na Idade Média, Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, propriamente no século XIII, defendeu o uso dos jogos, desde que eles não consumissem todo o tempo da criança. Olha só, no século XIII, o cara já está falando que jogos são um passatempo. Eles não são a sua vida. Então já no século XIII, o pessoal já estava criticando aquilo que está acontecendo no século XXI. Você passa o dia inteiro na frente de uma tela. Durante a Idade Moderna, ou propriamente dito no Renascentismo, os jogos passaram a fazer parte da educação, ligada aos conteúdos de história, geografia, matemática e por aí vai. Então seria ignorância nós dizermos que os jogos não devem fazer parte da educação. Lógico, vamos contrapor essa ideia. O jogo eletrônico é sim prejudicial. Quando utilizado em excesso ou sem supervisão, e ninguém está discutindo isso, tá? Estudos mostram que a exposição a telas o tempo todo afeta o seu cérebro, limitando o seu raciocínio,
prejudicando a sua visão e te trazendo dopamina fácil. Ou seja, você não se satisfaz mais com coisas simples. Por isso, videogame é bom, mas na medida certa. Voltando ao que São Tomás de Aquino disse. E dito tudo isso, pessoal, nós vamos separar aqui em alguns tópicos. O primeiro deles é o tempo. Hoje, na minha realidade enquanto professor, é muito difícil a gente poder tirar um tempo para jogar em sala de aula, principalmente no conteúdo do ensino médio, onde, por exemplo, o MEC, o órgão que regula a educação, ele entendeu que apenas 2 aulas de história são necessárias para abordar conteúdos que não são fáceis de compreender, como, por exemplo, no período da Idade Antiga, o período onde nós falamos sobre Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma. São conteúdos que, em vídeos curtos, quando há um recorte, fica legal, porque você pegou um fragmento daquilo tudo. Mas quando você estuda isso de forma ampla, se você não tiver uma referência audiovisual, fica muito difícil e é onde o aluno pega desgosto pelo conteúdo e, posteriormente, por história. Já no ensino fundamental 2, a coisa era melhor, pois até um ano atrás eram 4 aulas no total. Tinha aula de sobra para você trabalhar com videogames. Inventaram de reduzir até história no fundamental. Então hoje algumas turmas têm 2 aulas de história, outras têm 3. Já prejudica bastante. Eu me lembro que por volta de 2007, quando eu tinha meus 9 anos, 10 anos de idade, eu ganhei meu primeiro PlayStation 2. E um dos jogos que veio, um dos primeiros jogos que eu tive ali no PlayStation 2 foi God of War, o primeiro, tá? Cara, eu joguei aquele jogo a tarde toda. E não entendia nada, tá? Não tinha como entender, nem sabia o que era a Grécia Antiga. Sabia que era na Grécia, só não sabia que era a Grécia Antiga. Não sabia nada sobre mitologia. Eu entendi mitologia grega por conta daquele jogo. Porque aí depois, né, nas feirinhas, tinha o jogo traduzido. Então a gente conseguia entender melhor, tá? Que fez com que eu quisesse estudar Grécia Antiga na escola. E no fundamental, ali no 6º ano, quando a gente viu Grécia Antiga, foi um saco, tá? Porque o pessoal se ilude pensando que Grécia é legal de estudar na escola, mas não, é uma coisa chata sobre formação de territórios e não tem nada a ver com mitologia, tá? O mais legal que a gente pode tirar de Grécia na escola é filosofia, tudo bem? Pois é, desculpa destruir aí a sua expectativa. Por isso, o jogo ele acaba sendo a melhor opção para você aprender sobre esse período. Um complemento bem-vindo. Por isso eu reitero, videogame também serve como um complemento de ensino integral. Mesmo que seja algo disfarçado. Tão disfarçado que o pessoal da minha geração, em peso, jogou a franquia God of War. Se não jogou na época que saiu, jogou depois de adulto, de tanto que as pessoas falavam e comentavam sobre os jogos. Hoje, nós temos como referência o jogo Assassin's Creed Odyssey, falando de Grécia, né? Que é maravilhoso enquanto contexto histórico, para sala de aula e tudo mais. Mas a quantidade de aulas não comporta o tempo que você precisaria para jogar com a galera em sala de aula. A mesma coisa acontece com os filmes, então só dá para você indicar e o cara que se vire. O próximo tópico que nós vamos falar agora é investimento. Olha, é muito difícil isso acontecer, mas existem hoje escolas que já possuem convênios com plataformas de streaming voltadas para jogos, ou até mesmo por conta própria assinam o Xbox Game Pass, que é uma excelente opção para quem não quer gastar muito e tem uma biblioteca gigante de jogos. Tudo bem que isso ainda é desconhecido para alguns, principalmente para a gestão de escolas. O fato de ser um objeto de entretenimento faz com que a direção da escola possa torcer o nariz por conta que todo gasto tem que ser justificado para o governo. Uma tremenda burocracia. Então isso parte do professor.
O Xbox Game Pass é uma excelente opção, mas quando o jogo que você quer não tem no Game Pass, o que você vai fazer? E ele não roda via stream. E aí? Aí você se lascou, porque você vai ter que baixar o jogo, você vai ter que instalar ele no seu dispositivo de forma local. Jogos bem feitos são pesados e por isso requerem um portátil poderoso ou um notebook que rode o game minimamente sem travamentos. Hoje, o meu notebook que eu dou aula na escola, ele cumpre a função para isso. Mas assim, eu te falo, ele não foi barato. Não é tão potente, tem um poder abaixo de um PlayStation 5 e de um PlayStation 4 também, mas o preço é próximo de um PlayStation 5 normal. O preço de um notebook gamer hoje pode chegar em média a R$5.000. Esse é um investimento irreal para alguns professores, já que a correria e o salário, eles não permitem que você consiga investir num notebook desse, o que complica a situação. Modéstia à parte aqui, falando bem de mim, eu sempre fui uma pessoa que gostou de experimentar tecnologia, sempre conseguiu burlar as barreiras, sempre consegui fazer as minhas gambiarras para tornar as coisas possíveis dentro da escola, mesmo que isso envolva dinheiro. Pois é. Bom, pessoal, só esses dois tópicos mata a vontade de qualquer professor de querer fazer alguma coisa voltada para jogos dentro da escola, né? O tempo já é um principal e o investimento pior ainda. Fora isso, você tem a infraestrutura das escolas. Pessoal, a maioria das escolas tem uma TV, todas as salas têm TV, tá? Isso é uma proposta do governo. Só que a maioria dessas TVs tem 42 polegadas. Agora você imagina uma TV de 42 polegadas para 40 alunos. Basicamente é 1 polegada por aluno, às vezes menos, né? Então, galera, e o som fica aquela caixa de abelha porque o espaço é muito amplo e a caixa de som da TV, o alto-falante da TV, ele não dá conta, então fica aquela caixa de abelha, o personagem fala, o professor vai passar algum filme, fica aquela caixa de abelha horrível. Bom, já é mais um motivo. Poucas escolas têm um espaço dedicado para o audiovisual. Todas têm, tá? Tem que ter, isso também é uma proposta do governo. Agora, se vai ter qualidade, é outra coisa. Eu já vi escolas, e eu estudei numa escola durante um tempo, onde o sistema de som era um home theater. E o telão tinha mais ou menos 80 polegadas, basicamente um cinema dentro da escola. Mas depois que eu virei professor, eu andei por algumas escolas que a lousa ainda é de giz, para você ter uma noção. E se os caras tinham uma caixa de som para tocar uma música no intervalo, era muito. Então, assim, depende da realidade e da escola que você está trabalhando. Tem isso. Em vista de todos esses problemas, aqui vai mais um, que é o alcance. A verdade é que videogames e educação são coisas quase incompatíveis. Que os alunos adoram videogame é indiscutível. Até aqueles que não ligam prestam atenção, pois é algo interativo, dependendo, é algo visualmente atrativo. Recentemente eu usei Assassin's Creed Syndicate para ilustrar o que seria a Londres do século XIX durante a Segunda Revolução Industrial. Os problemas que os trabalhadores sofriam e os problemas daquela época, o resultado foi até que satisfatório. A molecada gostou. O problema disso tudo é que todo mundo sabe que videogame é um entretenimento muito caro e muito menos acessível. Se os pais não têm condições de bancar um console ou um PC, pode esquecer, a gameplay desse cara vai ser vendo algum streamer jogar o jogo. E tá bom, porque isso ainda é uma possibilidade. Antigamente a gente não tinha dinheiro, não tinha internet, a gente ficava viajando, lendo revista de games sobre aquele jogo específico. Até que foram bons tempos, né? Para começar a brincadeira, um PlayStation 4 hoje custa em média R$2.000 em lojas oficiais. Um PlayStation 5 custa R$3.000 em média. Um Steam Deck, que é um portátil que roda jogos mais parrudos, R$3.000. E um PC
legalzinho para rodar as coisas assim, sem travar, uns 5 mil reais no mínimo. Uma das primeiras coisas que os alunos me perguntam quando a gente vai jogar um jogo é: quanto custa? Onde que tem esse jogo? Ou é muito caro? Esse momento, essas perguntas elas são divisoras de águas. Porque dependendo do jogo, pode ser um jogo que está em promoção, né? Tem ali para um PlayStation 4 que é mais acessível, né? Você paga 30 reais. O Syndicate, por exemplo, em promoções ele aparece por 30 reais. Como pode ser um jogo que custa seus 350 pau. Que é o caso do Indiana Jones, né? Lançou há pouco tempo. O contexto histórico dele é muito legal, que é do nazifascismo, né? São os camisas negras ali na Itália. A história do jogo é bem bacana e dá para conciliar com a Segunda Guerra Mundial. É nesse momento que o seu aluno ele se frustra, porque você apresentou algo novo, você interessou ele no conteúdo, mas de uma forma muito cara, tá? Então o cara sabe que existe, mas ele não vai ter acesso. Isso principalmente na escola pública. Videogame em sala de aula é sempre pisar em ovos, pois você possivelmente pode ter problemas com os pais, pois quase todo bom jogo requer dar porrada ou matar alguém. Ninguém me falando de amor, não tem ele me falando de educação. Mesmo que isso seja de forma mais leve ou mais explícita. Isso se chama gameplay e combate. E talvez os pais podem não entender o contexto disso tudo. Vai depender muito da gestão que você está lidando e além disso, você tem que dar um jeito de encaixar o recorte que faça sentido com o seu conteúdo. Senão não faz sentido algum você trazer um jogo e falar dele em sala de aula, você só vai estar jogando lá igual um besta. Por exemplo, a saga Assassin's Creed. O nome do jogo é literalmente o credo dos assassinos. Assassinos. É lógico que vai ter morte no jogo. Caramba. Aqui no canal eu joguei Valiant Hearts e joguei na escola também. Por mais que o jogo seja estilizado, ainda tem tiro a queima-roupa e gente enroscada em arame farpado. Também joguei aqui o Wolfenstein, que se passa na Segunda Guerra Mundial, dando tiro e um monte de não pode falar essa palavra no YouTube, né? E um monte de... E não pense que é algo fácil, tá? Algumas vezes eu tive que jogar pelo menos 1 hora de jogo em casa para chegar naquela parte específica só para poder jogar em sala de aula. Então mais um problema aí. Você tem que ter tempo para chegar até a parte que você quer. Minha dica, tá? Se você for um professor ou você vai apresentar um trabalho e vai usar um jogo, talvez, crie 2 contas, tá? Você tem a sua conta da Steam, crie uma conta só para isso. No meu caso, eu tenho a minha conta para jogar videogame em casa e eu tenho a minha conta profissional, que é para trazer para a molecada. Assim eu não preciso ficar jogando e rejogando várias vezes o mesmo jogo só para chegar naquela parte específica. Olha, quem dera o problema da educação fosse apenas jogar videogames em sala de aula. Mas dá para deixar o conteúdo mais interessante. E vale tudo para isso. Estamos aí se esforçando para trazer um aprofundamento maior e melhor para vocês. O objetivo desse canal é ter uma relação horizontal com vocês sobre educação e trazer aqueles aprofundamentos que não dá para trazer em sala de aula. Mas também é bom nós discutirmos aqui do porquê os professores não conseguem trazer essa dinâmica para a sala de aula. Falando em games e educação, comenta aí se vocês acham que vale a pena fazer umas lives com alguns jogos que vocês querem, para a gente ir comentando e impulsionar esse canal. Eu sou o professor Gabriel Scavuzzi, vou ficando por aqui com mais um vídeo sobre educação e entretenimento. Falou!